sobre o Novembro Azul e os homens que devem se cuidar aí, né? Campanha de prevenção ao câncer de próstata, também diagnóstico precoce e, claro, para os homens também cuidarem da saúde, né, Ana? Isso, Renata. Vamos com a imagem na Experiência Rádio Cidade, mas a ligação tá boa, né, para vocês, né? De volta aqui no Manhã Cidade. Então, como eu disse, tá? A partir dos 45 anos, tem que procurar um urologista, né? Vou conversar agora com o Dr. José Ronaldo Silva, ele que é urologista. Anualmente, tem que manter a consulta em dia, né, doutor? Bom dia para o senhor. Bom dia, Renata, bom dia a todos. Com certeza, Novembro Azul ele vem para conscientizar os homens. Essa empreitada já existe desde 2003, quando começa no mundo inteiro isso aí. A partir dos 45 anos, principalmente para homens que têm história de câncer na família, pai, irmão, tio, aqueles homens de pele negra, principalmente, que o risco é maior, e muitas vezes um câncer mais agressivo. E um dado curioso para 2022, a expectativa são de pelo menos 70 mil novos casos de câncer de próstata só no Brasil, levando a aproximadamente 15 mil óbitos. É o câncer que mais mata o homem e o segundo em incidência, perdendo apenas por câncer de pele. Então é a doença do homem, uma doença relacionada com envelhecimento. Doutor Ronaldo, a gente vem falando sobre o Novembro Azul todo ano, que todo ano tem Novembro Azul, mas de janeiro a dezembro esse homem tem que se cuidar. A gente sempre fala em preconceito, né? Eu até perguntei ao senhor, quando ele vem para o médico, né, ele já vem com aquele conceito de vai ter o exame do toque, porque o homem é preconceituoso, mas tem o exame de sangue, o médico é quem define realmente o caminho. Muito boa essa tua colocação. Estamos falando de uma doença altamente curável, ou seja, a gente consegue curar 90% dos homens quando se faz diagnóstico precoce, ou seja, uma doença que dá direito ao homem viver apenas com o PSA, que é o exame de sangue, e o toque da próstata. Quando a gente faz esses dois exames, um exame de toque da próstata, que demora apenas 1 minuto, indolor. O que existe é muito preconceito, muito tabu, principalmente para o homem latino-americano, o homem nordestino lá do interior, mas isso vem mudando a cada ano e vocês têm uma importância muito grande para mostrar que isso não vai tornar o homem menos digno, menos homem. É um exame simplesmente como se fosse um toque numa cavidade oral, na orelha, o exame indolor, que a gente consegue fazer o diagnóstico. Um dado importante: quando eu faço o toque e não faço PSA, eu posso deixar de fazer alguns diagnósticos. Então os dois se complementam, ou seja, eu faço mais de 80% do diagnóstico quando eu faço os dois. Quando eu deixo de fazer um, eu posso perder a metade dos diagnósticos. O senhor falou muito, depende muito da idade, não é, de pele desse homem. Então a gente não pode dizer assim, a partir de 45 eu já vou ter. Não, né? Não necessariamente. Vamos lá. A próstata é uma glândula do homem, então só ele vai ter câncer de próstata. Só ele pode ter câncer de próstata. O risco maior é aqueles pacientes de pele negra. No Brasil, existem alguns fatores relacionados à testosterona, que seria o combustível, mas ainda existem alguns estudos para isso. Tem que ter mais testosterona ao homem negro, mas tem outros fatores a serem estudados. A gente sabe que quem tem parente de primeiro grau, homem com câncer de próstata, tem um risco maior. E a doença do envelhecimento, ou seja, a partir dos 45, principalmente quando chega aos 60 anos, aumenta muito o risco. Hoje a gente já sabe que alguns fatores também estão relacionados com câncer de próstata, que antes a gente não sabia. A obesidade já faz parte como fator envolvido no câncer de próstata. A ingestão de gordura animal, também proteína animal muito gordurosa, também. Falta de atividade física, o excesso de estresse, diabetes compensado, ou seja, a qualidade de vida do homem ruim também induz ao câncer de próstata, ou seja, são fatores modificáveis que a gente fala. Então olha que novidade bacana. Então o câncer de próstata, por que a gente faz anualmente, insiste nessa prevenção, nesse rastreamento? Justamente porque a gente está falando de uma doença que, quando se faz diagnóstico precoce, a gente cura esse homem em 90%. 9 de cada 10 homens são completamente curados. Ou seja, quando a gente acabar com esse preconceito, a gente vai ter um grupo de homens que eles são difíceis de procurar o médico, só vão quando a mulher marca, a esposa, a filha, alguém vai lá e marca, a família se envolve e obriga ele a ir, porque senão ele não vai. Uma coisa que assusta é o toque da próstata, que deveria ser uma coisa natural. E um dado importante: pesquisas mostram que quando ele vai a primeira vez, ele vira freguês, ele nunca mais deixa de ir. Às vezes ele esquece 1 ou 2 anos, que isso é do homem. O homem é muito relaxado, usando esse termo. As mulheres não, as mulheres estão de parabéns. Elas têm, não é à toa que elas vivem mais.
mais. Elas vivem mais com qualidade de vida melhor. Vocês são exemplo para os homens. Então tá na hora a gente puxar a orelha deles para eles mudarem esses preconceitos. Entendi. O senhor explicou bem direitinho e de uma forma bem didática, para quem está em casa nos acompanhando, nos ouvindo neste momento, possa entender que a saúde deve ser prioridade, não só no mês de novembro, mas o ano inteiro, né? Eu tenho um minutinho? Obrigada. Tenho. Pronto, eu queria deixar uma mensagem importantíssima. A primeira é, não existe PSA seguro. O paciente pode ter um PSA de 20 e não ter câncer de próstata, sem uma inflamação da próstata. E pode ter um PSA de 3, olha a discrepância, e ter um câncer de próstata. Quem consegue definir e conseguir distinguir o que é um câncer de próstata e o que é hiperplasia de próstata? O urologista. Então esse é o primeiro dado, ou seja, não existe PSA seguro. O outro dado importantíssimo, não dá sintoma nenhum. Na fase inicial, o câncer de próstata é assintomático. E o terceiro e última informação, que eu acho que o tempo está acabando, o tratamento na fase inicial ele é menos agressivo, seria cirurgia ou radioterapia, com cura muito similares, chegando a aproximadamente 90%. Aqueles pacientes que mesmo assim que tenham metástase, a gente ainda consegue dar uma sobrevida para esses pacientes. Não é o que a gente quer, porque a gente não está falando de cura. Mesmo aqueles pacientes que têm metástase óssea, que acomete principalmente osso, fígado, enfim, esses pacientes conseguem ainda dar uma sobrevida de pelo menos 4, 5 anos. Então a doença que dá tempo o homem curar, dá tempo o homem se tratar, dá tempo a ele resgatar a sua saúde e viver bem. E viver bem. Doutor José Ronaldo Silva, urologista, aqui da Unimed, tá, gente? Muito obrigada pelas suas informações. E é isso, Renato e ouvintes, cuidar da saúde deve ser prioridade. A gente foca no mês de novembro, né? Mas de janeiro a dezembro... Tem um evento grátis, desculpa. Dia 19. Dia 19 eu gosto. Ó, dia 19 temos o maior evento completamente gratuito, uma parceria entre o Instituto de Urologia, entre outros associados, entre o Hospital São Gabriel. Será dia 19, a partir das 9 horas, para todos os homens, que é completamente exame e consulta com o urologista, no qual é um projeto nosso. Então, eu não tinha passado, então tinha que chamar os homens. Olha aí, uma oportunidade. Doutor José Renato, muito obrigada pelas informações. Se deixar a Renata o programa todinho, eu e ela aqui. Eu volto com você. Tô vendo. É bom que tira as dúvidas dos ouvintes. Muito Ele bom. é empolgado, eu gostei dele. Obrigada, Ana.